Olá, turma, tudo bem? Então, a nossa operação bimestral, ela será na próxima aula, ok? E lá na próxima aula, eu irei deixar encaminhado um link do CPB Prova. Vai aparecer lá assim, lá no portal Eclair, né, vai estar o link. Aí vai aparecer para você abrir, direcionar você para o CPB Prova. Ah, professor, não sei se eu passei, eu não sei se eu fiquei. Pois é, lá, se aparecer indisponível, é porque você passou no bimestre, e provavelmente também passou no ano em ciências. Agora, se aparecer lá, iniciar a avaliação, é porque você ficou. Se você clicar no link do CPB Prova e aparecer a avaliação, ela estiver indisponível, você pode clicar lá que não vai abrir. Se está indisponível e não abrir, porque você passou e você não ficou. Agora, se abrir, é porque você ficou, ok? E outro vídeo de revisão eu irei encaminhar, beleza? Então, qual o direcionamento da aula de hoje? Finalizar o exercício aqui, tá? De umas páginas que faltou, né? Na verdade, algumas a mais, né? Páginas faltaram. Então, a gente vai aqui, tá? Resolver algumas. Ó, eu estou aqui na página 269, onde irei falar sobre os protozoários, tá? Sobre os protistas, ok? Então, até aqui na primeira questão, já vamos iniciar, tá? Ele fala assim, quais são as características dos protistas, né? Lembra que eu falei para vocês, são células cuja apresentam, ó, núcleo, né? Então, eles são células nucleadas. Então, o seu núcleo está delimitado, está protegido. Ele é uma célula eucariótica e a maioria só pode ser vista ao microscópio. Então, você vai colocar, sua principal característica são seres eucariontes, são seres eucarióticos, tá? Então, essa é a resposta mais básica aqui. Continuando na segunda questão, já vai falar sobre algas. Ó. Algas verdes, pardas e vermelhas são estudadas como plantas. Por quê? Tá? Por que algas verdes, pardas e vermelhas são estudadas como plantas? Além de realizar fotossíntese como as plantas, esses três grupos de algas podem apresentar espécies pluricelulares grandes e complexas. Por isso tem algumas algas aqui, ó, principalmente as verdes, as pardas e vermelhas, elas são similares às plantas, porque elas realizam o processo fotossintético, mas elas não estão classificadas como plantas, e sim como protista, né? Tá? Então, as algas aqui, mas elas são muito semelhantes, tá? Há muito tempo atrás, elas estavam classificadas no reino vegetal, mas elas foram retiradas. Há um consenso, há vários pesquisadores, cientistas aí, biólogos, taxonomistas, que são os que classificam as espécies, criassem mais reino, né? Tentar introduzir um vírus, né? No reino próprio, só que a gente vai ver que são acelulares, né? Então, não há um consenso ainda, né? Eles ainda não concordaram sobre a criação de mais reino, né? De 7. Hoje a gente tem 5, né? Então, criar 2 a mais, né? Há esse estudo, né? Mas há muita controvérsia ainda, tá? Então, as algas verdes, pardas vermelhas, elas são estudadas como plantas porque elas realizam fotossíntese e têm características similares, tá? A determinados vegetais. A questão 3, ele fala assim, ó, o que as algas douradas e dinoflageladas e os seus glenóides têm em comum, tá? Então, o que quer dizer, ó? O que são glenóides? Não são essas estruturas lá que eles vão possuir. São unicelulares e realizam fotossíntese. Ó. As algas douradas e os dinoflagelados, né? Eles ah, tá. E as euglenoides, né? Elas não são parecidas com as verdes, com as pardas e com a vermelha. Por quê? Porque eles são aqui, ó, unicelulares. E não são, ó, que nem as vermelhas, as pardas, pluricelulares ou multicelulares, né? Com vários núcleos. Estas daqui, né, adoradas, dinoflageladas e as euglenoides, né, as euglenófitas, elas são unicelulares, tá? Elas não têm, elas têm uma única célula, tá? Já as outras têm vários tipos de célula. Essa aqui só tem uma, mas ela realiza também fotossíntese. Como são classificados protistas autótrofos, tá? Os protistas autótrofos são aqueles que têm capacidade de produzir seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Então, ó, algas verdes, algas pardas, né? Algas vermelhas, as douradas e atomáceas, dinoflagelados, euglenófilas, tá? E desde 2004, as algas verdes, pardas vermelhas foram o quê, ó? Parte do reino cromista, né? Então aqui, ó, como elas são classificadas, né? São classificadas como
eucromistas, mas muitos ainda a colocam, né, como, né, nos protistas, tá? Mas lá dentro aqui ela vai estar como cromista, tá? Porque das suas características, né? Porque se você for ver lá uma ameba, outros seres protistas, né, protozoários em si, eles não realizam fotossíntese, por exemplo, né? Você tem nos protozoários. No grupo do protozoário você tem aqui, ó, né? Dividido em dois, ó. Aqui você tem a colocação inicial, as algas, e aqui você tem uns protozoários. Então, os protistas, né, eles são divididos nesses dois grupos, como eu falei para vocês. Há um estudo para que haja a retirada, tá, das algas, criarem, né, o reino próprio, como está aqui, ó, né, reino cromista. Há um estudo, mas não há um consenso ainda, ok? E vamos para a próxima página, que é a página 272, tá? 272, deixa eu ver aqui que cortou, peraí. Opa, 273, tá? Então, nós estamos aqui na página 273. Ó, aqui na página 273, ok? Ele vai perguntar aqui, né? Se as pessoas, né? Se algumas pessoas consumirem alimentos ou água, né? Contaminados. Então, se essas pessoas, né? Consumirem água e alimento contaminado com ameba, o que que vai acontecer com estas pessoas, ok? Então, eles vão ingerir aqui, ó, tem ameba, né? Aquela água lá da Caesa, né? Que se você ligar a sua torneira e não filtrar, até a água do poço também, tá? Tem que dar uma filtrada. Principalmente a água da Caesa também tem que ter um filtro, ou então você comprar água mineral, né? Ó, então, mediante a ingestão de alimento ou água contaminados, né? Com os cistos, né? Os óvulos lá, chegam ao intestino e eles vão encontrar condições, ó, favoráveis, ok? Abre-se, né? E parasita o organismo, causando o quê, ó? Doenças. Então, as amebas, né, eliminam seus cistos, né, seus óvulos, e lá eles vão encontrar, né, no seu intestino condições favoráveis, em abundância que de nutrientes. Lembre-se que no intestino delgado, a absorção dos nutrientes, quando você come, né, vai começar a quebra lá das proteínas, entre outras substâncias no seu estômago. Há também a quebra deles ainda nas primeiras partes do intestino, tá? Principalmente lá no duodeno, né? E depois, quando ele chegar no intestino, sim, lá no delgado, né? Ainda o duodeno faz parte do delgado, tá? Então, quando ele começa lá a absorver, né, os nutrientes, passarem para a sua corrente sanguínea. Lembra quando a gente estudou lá sobre as verminoses, plateumites e nematomites, que ele ficou alojado aonde? No intestino. Só roubando, né, roubando os nutrientes que seriam para a gente, vão, né, para aquela verminose. Aqui acontece a mesma coisa, vai para as amebas. Então, as amebas vão ficar se multiplicando desse nosso intestino, só roubando nutrientes. A pessoa fica pálida, amarelada, fraca, né, porque não está conseguindo aproveitar os nutrientes. E lá elas vão ficando, causando vários tipos de doenças. Então, você tem que ter cuidado da onde você bebe a água, tá? E a ameba é mais tranquila. Agora, se for uma giardia, né, aquela diarreia sanguinolenta, entre outros, né? Muito bom. Como os protozoários são, como os protozoários podem ser classificados? Que característica pode ser atribuída a todo o grupo, né? Geralmente, turma, os protozoários aqui, como eles são seres unicelulares, heterotrófos, ó. Lembra que as algas são autótrofos, né? Elas têm capacidade de produzir seu alimento. Já os protozoários, eles dependem, né, dos outros para se alimentar. E eles são classificados, ó, de acordo com a sua locomoção, de acordo com o seu jeito de andar, tá? A forma, o jeito que eles andam é que vai ser a classificação deles. Então, como é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter os sarcodinhos ou risópodes, que vão se movimentar, ó, através de pseudópodes, que são os falsos pés, né? É como se, sabe, uma moeba, ela não fica fazendo, ela tá aqui, ela faz o prolongamento, né? Puxa, prolonga, puxa, né? Igual aquelas amoeba que a criancinha tem, né? Slime, fica brincando, não gruda lá, não fica, aí você puxa do chão, fica, né? Aí ela sai, aí faz parte do corpo. Então, ela vai prolongamento do seu corpo e ela vai só se movimentando, parece uma lesma. Temos também os flagelados, que se locomovem através do quê? Do flagelo. Ó.
Então, por exemplo, tem aqui, né? Vou ter um protozoário aqui, e ele tem esse flagelo aqui, ó, parece uma cauda. E essa cauda que tem um movimento e faz com que ele consiga se locomover, né? Que temos aqui Euglena e a principal aqui, ó, a giardia, né? Diarreia sanguinolenta, entre outros problemas estomacais e intestinais. Ciliados, através de cílios, né? Tem aqui, ó, vários cílios, ó, são vários, como se fosse, sabe o cabelinho aqui, ó, do braço? É como se fosse assim, ó. Tem vários cílios pelo corpo todo, ok? Espalhado por todo o seu corpo. Continuando. E eu tenho aqui os esporozoários. São apenas estruturas específicas para locomoção. Plasmódio. Tá? Então, ele se locomove através de esporos. Parece esporos lá das angiospermas. São pequenas bolinhas. Tá? É assim que eles se locomovem. Suas estruturas. Eles são levados. Tá? Eles não conseguem sozinhos. Tem que ter algum mecanismo, água, vento, né? Algum tipo de líquido ou vento para transportá-lo. Como os protistas se alimentam, né? Englobando partículas orgânicas. Por exemplo, aqui, ó, uma partícula aqui, ó. A tampa dessa caneta é uma partícula e vem aqui, ó, engloba, tá? A ameba, por exemplo, ela encontra aqui, ela abre uma estrutura, engloba, fecha, digere, aquilo que presta fica dentro dela, aquilo que não presta ela excreta. Continuando. Dependendo das condições do ambiente, alguns protozoários podem formar cisto. Qual a função desse encistamento, tá, turma? Esse cisto, ó, por que ele faz isso? Quando o ambiente, ó, ele não é o quê, ó? Favorável. Então, ele está num ambiente onde as condições para ele sobreviver, se desenvolver, não é adequada. Então, ele forma em forma de cisto, ele fica lá incubado, ele fica lá se guardando, tá? E esses protozoários formam cistos muito resistentes, né? Passando a viver em estado de... Opa, deixa eu esquecer por cima. Em estado de latente, né? Então, ele fica lá incubado, ele fica no estado de dormência, até que haja condições, ó, para eles voltarem à ativa. Então, eles ficam aqui, ó, em estado de latência, ficam lá dormindo anos e anos e anos, até que eles encontrem condições favoráveis, aí sim eles vão lá e voltam à sua vida, né? Essa situação ocorre principalmente, ó, com a ameba, o parasita do intestino humano, tá? Então, o cisto, chamado, né? Eles se englobam, tá? Eles ficam lá dormindo, pode dormir milhares, anos e anos e anos, até que ele encontre condições favoráveis e assim eles consigam se desenvolver e continuar a sua reprodução. E eles podem se reproduzir assexuada e sexuadamente, tá? Quartos protozoários listados abaixo podem ser encontrados contaminando o sangue humano, tá? São os esporozoários e os flagelados, tá? Aonde eu tenho aqui eu tenho aqui, por exemplo, a ameba, eu tenho aqui o paramécio, tá? E vão ocasionar doenças no organismo humano. Vamos lá para a próxima página, a última, a última página, 286, ok? Na página 286 tem primeiro aqui, ó, o que são príons, né? Príons são proteínas causadoras de doença, com capacidade de se autoduplicação. Eles são parecidos com um vírus, tá? Mas estrutura mais basais ainda que vírus, tá? Então, eles são totalmente formados por proteínas que têm capacidade de infectar animais, tá? Seres humanos e ocasionar doenças. Como uma pessoa pode adquirir AIDS, né? Lembra na aula lá para vocês? Eu falei como adquire, como se pega, né? Algumas formas também de preconceito contra as pessoas que são portadoras, né? Do HIV. Principalmente aqui, ó, relação sexual sem a utilização de métodos contraceptivos, tá? Sem proteção, com parceiros, ó, infectados, né? Ou aquela pessoa lá que tem vários parceiros, né? Aquela pessoa infiel e tal, então pode ocasionar também. Através de transfusão de sangue. Hoje, turma, é bem pequena aqui, tá? Sobre transfusão de sangue, tá? Por exemplo, lá na Hemoap, eles têm um controle rigoroso, fazem toda uma análise, tá?
dos tipos sanguíneos, tá? Para que haja, né, guardar lá no seu banco e que ele seja utilizado por pessoas que estejam precisando. Antigamente já chegou a acontecer, tá? Mas hoje, no Brasil todo, o controle é muito rigoroso e só se for uma falha humana para que haja, tá, a transfusão de um sangue contaminado. Contato acidental, né, com o sangue. Ah, o cara sofreu um acidente lá, quebrou a perna em duas partes, está sangrando. Aí eu fui lá estancar, meti minha mão lá. Aí você pode acabar, né? Nunca faça isso, né? Viu um acidente, uma pessoa machucada, liga para o SAMU, liga, né, lá para a ambulância, né? E nunca mexa numa pessoa que esteja sangrando, porque você não a conhece e não sabe o que ela pode ter. Fluidos corporais, né, esperma, secreções, mucos, né, de pessoas doentes. E também aqui, ó, compartilhamento de agulhas, seringas, né, de pessoas infectadas, principalmente usuários de drogas, né, eles vão lá, aplicam um ou outro lá e ficam compartilhando e pode acabar contraindo. E da passagem da mãe, né, para o feto, né, na forma vertical, né, da mãe para o bebê, tá? Pode acontecer. Mas quando a mãe está grávida, é todo um cuidado, todo um processo lá que ela irá passar pelo pré-natal. Quais as formas de prevenir contra a AIDS? Sexualidade praticada em um relacionamento monogâmico, né? O que quer dizer isso? A pessoa fiel, né? Tem uma namorada, é casado, né? Para que trair, né? Então, ficar com uma relação monogâmica. O homem e a mulher, não, os namorados, o casal, porque não relações com outras pessoas fora, né? No casamento. Tá? Uso de preservativo, principalmente o uso de preservativo, além de preservar contra uma gravidez indesejada, ele previne também contra as ISTs, tá? Antigamente chamavam de doenças sexualmente transmissíveis, hoje são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, previne contra as infecções sexualmente transmissíveis e contra um filho, né, indesejado, que a pessoa não quer, né, ficar grávida, né, aí acaba acontecendo. Uso de luvas de borracha durante o manuseio de sangue, né, por pessoas que trabalham em hospitais, ou fluidos corporais, né? Incineração de objetos contaminados. Então, tem que ter todo. Eu lembro uma vez que eu estava assim no jornal e um postinho de saúde aqui de Macapá tem aquelas seringas, né? Elas têm que ser jogadas, descartadas dentro de uma caixa e essa caixa vai num saco branco, né? Que são resíduos perigosos. Aí eu não sei o que esse posto de saúde fez, colocou numa caixa preta não, sacola preta, né? Que é lixo comum e jogaram lá no lixão. Os caras que fazem a separação lá de reciclagem se furou. Aí ele não sabia, né? Aí não sabia o destinatário, mas a prefeitura foi multada, porque ela que é responsável. A prefeitura, né, foi multada porque ela que é responsável, ela que tem que ter todo o controle, né, nos seus postos de saúde, nos seus funcionários. Não sabia qual foi o posto que veio. Aí esse homem, que trabalhava como catador, né, ele teve que tomar vários coquetéis. Ele não sabe qual era o sangue, né? Não sabia se estava contaminado ou não. Então, tem que ter todo cuidado ao descartar as seringas, lâmina e material hospitalar. E cuidado também com a transfusão de sangue. Todo cuidado, né, rigoroso lá. E aqui, em relação a AD, marque a alternativa V para a verdadeira, né? E F para a falsa. Ele vai perguntar aqui, ó. Atualmente, o medicamento mais usado no tratamento da AIDS é o AZT. Sim, que são vários coquetéis que a pessoa tem que tomar. Adquire-se AIDS em bancos de ônibus, abraçando pessoas aidéticas e usando seus talheres ou copos. Eu falei para vocês que não, né, turma? Eu lembro de uma pessoa, um colega meu, ele era muito preconceituoso. Né? Tinha um cara que jogava basquete na praça lá, né? Eu era mais novo, né? E a gente sabia que ele tinha, né? Mas ele praticava esporte, né? Ele tinha que manter a vida dele também, mas ele não jogava assim, bem atlético, né? Ele cansava mais rápido, ele tinha todo o cuidado lá para não se machucar. Aí o pessoal não apertava a mão dele. Aí tá suando, eu vou pegar a AIDS através do suor dele, né? Então, não acabava nem pegando a mão dele. É só vocês lembrarem do Magic Johnson. O Magic Johnson ainda poderia jogar mais 2 anos, 3 anos. O Magic Johnson ele parou porque os outros adversários não queriam chegar perto dele. Porque ele tá lá no basquete, tem que ter contato físico, o cara tá suando, pensava que ia pegar, né, a AIDS através do suor, né, do Magic Johnson. Aí ele se aposentou, ele falou, não quero mais jogar basquete. No passado, os homossexuais, as prostitutas e os hemofílicos eram considerados grupos de maior risco à AIDS, né? Hoje não mais. Hoje não mais, por causa do tratamento, né, dos coquetéis e dos medicamentos que avançaram, né? Ainda não tem um tratamento, mas
os medicamentos para fazer um controle, né? Fazer com que o teu sistema imunológico não baixe e que não haja, né, o aproveitamento de doenças oportunistas, tá? Mas antigamente, hoje, ainda tem muito preconceito, né, com os homossexuais, muito ainda fala, os homossexuais são os maiores transmissores, né? Ainda tem muito esse pensamento hoje em dia, né? Prostitutas, hemofílicos, né, são aquelas pessoas que acabam sangrando, né? Doença, todo pode ter um pequeno corte que eles vão ficar sangrando por muito tempo. A gente vai estudar isso aqui ano que vem, beleza? Falando ano que vem, conto com vocês para o ano de 2021, viu? Matrículas ainda estão abertas. É possível que uma pessoa tenha vírus da AIDS e não manifeste doença? Sim. O vírus pode ficar lá. Lembra que eu falei para vocês? O vírus ele fica lá em estado ele fica incubado, fica em estado de dormência, né? Só se multiplicando. Aí a pessoa pode vir a falecer, acidente de carro, de outra doença, e o vírus ainda não entrou em ação. Então, aquela pessoa que tem o vírus do HIV, não quer dizer que ela já tem AIDS. Ela pode estar com o vírus, mas ela ainda não manifestou, né, a AIDS nela. Então, ela pode estar com o vírus lá incubado, em estado de dormência, só se multiplicando, tá? Então, isso acontece muito. Soro positivo. Deixa eu só arredar aqui. Como deve ser o relacionamento com uma pessoa portador do vírus da AIDS? Os portadores do HIV devem ser tratados com respeito, dignidade e sem discriminação, pois podem viver normalmente em sociedade. Devido ao fato de não terem resistência a doenças, eles não devem manter contato com pessoas, né? E eles devem manter o contato. Opa! Devido ao. Ficou meio embaçado, né? Devido ao contato de não. Devido ao fato de não terem resistência à doença, eles não devem manter contato com pessoas que estejam infectadas com doenças contagiosas. No caso de relacionamento em que um dos parceiros seja portador do vírus, o uso de preservativo é essencial. Então, eu sei que o meu parceiro tem, mas e aí? Se ama, né? Tem que utilizar preservativo, tem que ter todo o cuidado, né? Lá na hora do ato, tá? Todo o manuseio de qualquer objeto e tudo mais. E principalmente agora, né, turma, na época de coronavírus, né? Os portadores de HIV têm que ter todo, né, de AIDS, tem que ter todo o cuidado ao sair de casa, utilizar álcool em gel, máscara, aquela proteção facial também, ou então pedir para que algum parente, né, faça a compra, né? Porque o sistema imunológico, geralmente do portador, ele é afetado pelo HIV, e então aí o combate ao coronavírus, né, no organismo dele vai ficar muito mais complicado. Então, as pessoas que são portadores, tá, do HIV, têm que ter todo cuidado. O cara tá gripado, tá com febre, ele fica longe dele. Porque uma pequena gripe pode se tornar, com o tempo, uma pneumonia, a pessoa vir a falecer. Há casos, né, de uma pessoa que é portadora e esqueceu de tomar medicamento, e o sistema imunológico caiu rapidamente. Aí ele estava com uma gripe, transformou-se em uma pneumonia e acabou a vir a falecer. Tá? Então tem que ter todo o cuidado. Tá? Então, isso aqui era uma pesquisa, não precisa fazer. Na nossa próxima aula também irei continuar, irei postar um outro vídeo e será a superação, como eu falei para vocês. Para saber, né, manda uma mensagem lá, pessoal, passei ou não passei? Tá? Mas a coordenação não entrou em contato com os alunos que ficaram, beleza? Mas, eu não entraram em contato comigo, o professor não respondeu. Quando eu mandar o link lá do CPB Pro, você clica nele. Se ele não abrir, é porque você não ficou, beleza? Qualquer dúvida, turma, mande mensagem no privado do WhatsApp. Tchau, até a nossa próxima aula. Fui.